bom dia, paz e graça, terça-feira, mais um dia abençoado que o Senhor nos concedeu de estarmos aqui na sua presença para o nosso projeto 150 Salmos. Hoje vamos meditar um pouquinho no Salmo de número 64, isso mesmo, já estamos no Salmo de número 64. Deus é bom em todo o tempo e Ele tem nos fortalecido para estarmos aqui todo dia firmes e fortes para esse projeto, para levar aí uma palavra de esperança para o seu coração. Já peço para você, pegue aí a sua espada, pegue a sua Bíblia, abre no Salmo de número 64. E você que está aqui pela primeira vez, já peço para você, se inscreve aqui no meu canal, ativa o sininho, deixa seu like, comenta, compartilha esse vídeo. Isso mesmo, se esse vídeo fizer sentido para a sua vida, não deixe de compartilhar. Compartilhe pelo menos com 2 pessoas esse vídeo, amém? Então aqui o Salmo de número 64 hoje, o tema desse Salmo é proteção contra o inimigo. Como você sabe, Davi, ele tinha aí vários inimigos, mas o principal inimigo era o rei Saul. Saul foi tomado de inveja. Davi trabalhava ali para Saul na frente do seu exército. Davi era um grande guerreiro e ele estava à frente nas batalhas, ele estava ganhando batalhas e o povo começou a reverenciar Davi mais do que Saul. E quando Saul percebe que isso está acontecendo, o seu coração é tomado de inveja. Isso mesmo. E ele e os seus homens começam a tramar ciladas para matar Davi, para tirar a vida de Davi. Começam a falar inverdades, falar mentiras sobre Davi. Então Davi está correndo aqui risco de vida por causa da inveja que tomou o coração de Saul. Então é sobre isso que esse salmo vai nos falar hoje aqui. Será que você tem sofrido como Davi? Será que inimigos têm se levantado contra você aí com inveja? Que inveja é algo terrível, Às vezes sofremos inveja até pelos nossos familiares, pessoas que estão ao nosso redor, no nosso trabalho, nos lugares em que nós convivemos. Nós acabamos aí sofrendo a inveja de pessoas aí que são como Saul, deixam o seu coração ser tomado pela inveja e essas pessoas começam a nos prejudicar, isso mesmo. E nós sabemos que isso acontece muito. Então, o que fazer diante dessas circunstâncias? O que fazer quando o inimigo se levanta contra nós? O que fazer quando o inimigo começa a falar inverdades sobre a nossa vida, quando eles tramam contra a nossa vida? Então, Davi vai nos ensinar aqui lições de como agir nessas situações. Fique até o final para que você possa aprender e extrair lições preciosas nesse salmo, salmo de número 64. Já pegou aí a sua Bíblia? Vamos ler? Proteção contra o inimigo. Ouve, ó Deus, a minha voz nas minhas perplexidades. Preserva minha vida do terror do inimigo. Esconde-me da conspiração dos malfeitores e do túmulo dos que praticam iniquidade, os quais afiam a língua como espada e apontam quais flechas, palavras amargas, para as ocultas atingem o íntegro. Contra ele disparam repentinamente e não temem. Teimam um mau propósito, falam em secretamente armar ciladas e dizem: quem vos verá? Protestam iniquidade, inquirem tudo o que pode escogitar
é um abismo o pensamento e o coração de cada um deles. Mas Deus desfere contra eles uma seta de súbito e se acharão feridos. De sorte serão levados a tropeçar e a própria língua se voltará contra eles. Todos os que veem e manejam a cabeça. E todos os homens temerão e anunciarão as obras de Deus e entenderão o que Ele faz. O justo se alegra no Senhor e nele confia. Os retos de coração todos se gloriam. Vamos repetir esse último verso. O justo se alegra no Senhor e nele confia. Os retos de coração todos se gloriam. Então, aí o contexto desse salmo, como eu falei, foi quando Davi servia a corte de Saul. Você pode ler lá em 1 Samuel, a partir do capítulo 18, você vai ver aí quando Saul começa aí a se rebelar contra a vida de Davi, né? E Davi sabia que Saul era o seu inimigo. Então ele tinha essa consciência, né, que Saul queria matar ele. E a maioria dos seus oficiais também estavam contra ele. Então Davi, apesar de ser um rei já ungido por Samuel, Davi não possuía autoridade para se opor contra Davi. Por fim, ele teve que fugir para o deserto e se esconder de Saul. E por várias vezes Saul tenta matá-lo, e por várias vezes Davi também tem a oportunidade de matar Saul, mas ele não faz isso. Ele deixa para que o justo juiz tome providência contra essas injustiças que aconteceram na vida de Davi. Ele coloca nas mãos do justo juiz. E nós sabemos aí que as pessoas podem nos causar todo tipo de dificuldade, mas a nossa luta, na verdade, não é contra carne e sangue, mas sim contra Satanás, isso mesmo. Lá em Efésios 6:10 vai dizer que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra nosso inimigo, Satanás, e as potestades e os principados, isso mesmo. Porque o inimigo se levanta contra nós com fúria e ele usa pessoas para nos afrontar no nosso dia a dia. E você que é cristão sabe disso, que cristão é perseguido, é afrontado, porque o inimigo, ele não quer que a nossa alma, ele não quer ver a nossa alma salva, ele não quer que nós servimos a Deus. E ele quer fazer de tudo para nos derrotar, porque o inimigo anda ao derredor, querendo nos devorar. O inimigo da nossa alma, isso mesmo. E nós temos que nos proteger. Então, nesse salmo, Davi vai nos instruir sobre o que fazer durante essas batalhas da vida. Sejam batalhas aí contra pessoas que se levantam contra nós, ou seja, contra batalhas espirituais que nós passamos. Então, temos aí 4 estratégias, 4 instruções de Davi diante dessas batalhas. 4 instruções de Davi diante das batalhas da vida. Primeiro, buscar proteção em Deus. Do verso 1 ao verso 2, Davi se dirige a Deus com frequência, nos Salmos, dizendo: ouve, ó Deus, a minha voz. Então ele faz um clamor: ouve, ó Deus, a minha voz. E isso ele fala aí um clamor, Ele faz um clamor. Davi orava com fervor, não era uma oração morna, era uma oração de coração, era uma oração fervorosa. E ele diz: ouve a minha voz nas minhas perplexidades, preserva a minha vida do terror
do inimigo. Então aqui Davi, ele não pediu que Deus mudasse as circunstâncias, mas que Deus fortalecesse o seu coração e o livrasse do medo, isso mesmo, porque ele estava correndo risco de vida. Então o medo também bateu as portas do coração de Davi, né? Preserva minha vida do terror do inimigo. Então ele estava passando ali, era momentos de terrorismo mesmo, porque haviam conspirações para dar cabo da vida de Davi. Então ele tinha que vencer esse medo. Nós também temos que vencer muitos medos na nossa vida. Então quando você sentir medo, inimigos se levantam contra você, ore, clame a Deus para que Ele te encoraje, para que você possa se fortalecer no Senhor, porque para vencermos as batalhas, nós precisamos estar fortalecidos no Senhor. Então Davi, ele faz essa oração. Por quê? Ele era um homem invejado, como eu disse no começo, invejado, odiado pelo rei Saul, e ele enfrentava ali dois problemas, né? A conspiração secreta de Saul e de seus oficiais, e as mentiras que eles falavam sobre Davi se espalhavam cada vez mais. Então esse povo inventava coisas e espalhava. Será que isso acontece hoje? Com certeza, e acontece muito. Pessoas se tomam de inveja contra nós. Às vezes, nós somos pessoas simples, não temos nada de valor, temos só aí a nossa casa, o nosso carro, o nosso emprego, bênçãos que o Senhor nos entregou, mas mesmo assim, no pouco que nós temos, nós somos invejados. Pelo pouco que nós temos, nós somos invejados. E isso é muito difícil. A inveja é algo que existe muito por aí e você sabe bem. Talvez você esteja passando por isso nesse momento. Então, como Davi, ore, clame a Deus. Então, Davi estava passando aí por esse problema, Conspiração, mentiras espalhadas sobre a vida dele. Então, e também a sua reputação estava sendo atacada. Então, ele estava com medo de perder a sua vida, porque tramavam matá-lo, e também a sua reputação, pois estavam espalhando mentiras e inverdades sobre a vida dele. E o que fazer diante dessa situação? Somente Deus poderia salvar Davi dessa situação. Somente Deus pode tirar você dessa situação. Se você está passando por algo como Davi, ore, clame, porque somente Deus pode tirar você, somente Deus pode te salvar dessa situação que você está vivendo. 2. Pedir sabedoria do Senhor, do verso 3 ao verso 6. Olha o que vai dizer do verso 3 ao 6. Aos quais afiam a língua como espada e apontam flechas, palavras amargas. As ocultas atingem o íntegro. Contra ele disparam repentinamente e não temem. Teimam um mau propósito, falam em secreto. Então, pessoas ali estão falando de Davi secretamente e espalhando inverdades. Ele fala aqui da língua, afiam a língua como espada, é o mal da língua, os que se levantam para falar mal da gente, para inventar coisas, esse mal que atinge a humanidade. Nós vemos muito por aí isso acontecendo. Então Davi, ele sabia exatamente o que o inimigo estava fazendo. Sim, Davi sabia. E da mesma forma, nós precisamos conhecer as estratégias de Satanás quando ele nos ataca, Porque como leão, ele tenta nos devorar, e como serpente, ele quer nos enganar. Isso mesmo.
E Davi compara a língua dos inimigos como espadas e palavras como flechas envenenadas. Porque quando começam a espalhar em verdade sobre a nossa vida, são como flechas envenenadas. Fala com um, fala com o outro, começam a envenenar as pessoas contra nós. Como é difícil passar por essa situação, né? A gente se sente acuado, mas só o Senhor pode nos dar sabedoria para lidar com essas situações. Então, o que fazer, né? E Davi, então, ele buscava sabedoria para tomar decisões. Era o Senhor que havia de lhe dar estratégias contra esses inimigos, né? É um abismo o pensamento e o coração de cada um deles. Então Davi, ele não foi tirar ali satisfação. O que você está falando mal de mim? Por que você está espalhando essas coisas contra mim? Não. Davi, ele conhecia as estratégias do inimigo e ele pedia sabedoria para Deus. E é isso que nós devemos fazer diante de tudo isso. O que fazer? Pedir sabedoria para o Senhor, porque quando nós oramos, Deus nos dá direção para lidar com essas situações, para nós podermos vencer, aleluia, as estratégias de Satanás contra a nossa vida. Terceiro, confiar que o Senhor dará a vitória. Então, do 7 ao 8, Davi confiava no Senhor. Ele diz, mas Deus desfere contra eles uma seta de súbito e se acharão feridos, de sorte serão levados a tropeçar, a própria língua se voltará contra eles. É isso mesmo, o fofoqueiro, o invejoso, a própria língua que ele ataca vai lhe ferir, porque essas coisas se voltam contra eles mesmos. Nós sabemos que aí Saul acabou morrendo com a sua própria espada. E o mentiroso, o fofoqueiro, o dissimulado, ele vai morrer com a sua própria língua. Ele vai cair na sua própria língua. Então, ao depender do Senhor e obedecer às suas instruções, Davi estava certo que o Senhor derrotaria os seus inimigos. O Senhor derrota os nossos inimigos com as mesmas armas que ele usam contra nós. Então, o mentiroso cai, o invejoso cai, o perverso cai na sua própria maldade. Isso mesmo. 4. Dar glórias ao Senhor. Olha lá, verso 9 e verso 10. E todos os homens temerão e anunciarão as obras do Senhor e entenderão o que Ele faz. O justo se alegra no Senhor e nele confia. Os retos de coração, todos se gloriam. Então, enquanto a nação observava os inimigos de Davi serem derrotados, porque você sabe que eles foram derrotados lá em 2 Samuel 31, vai falar aí sobre a derrota de Saul. Então, a nação observava quando Davi conseguiu ali vencer os inimigos, derrotar os inimigos, e Davi é levado então ao trono e se torna o rei. Mas tudo isso era para glorificar o nome do Senhor. Então Davi sabia disso, que o Senhor lhe daria vitória sobre esses inimigos e que ele ia conquistar ali o trono ao qual ele já foi ungido tempos atrás lá por Samuel, quando ele ainda era um menino e estava no pasto cuidando das ovelhas. Mas ele soube esperar o tempo certo em que o Senhor derrotou esses inimigos e o colocou no trono. Mas isso não era para engrandecer Davi, e sim para engrandecer a Deus, porque toda a honra e toda a glória eram do Senhor, e Davi sabia exatamente disso. Então Deus, tudo aquilo que aconteceu com Davi, toda essa vitória contra os inimigos, tudo isso era obra do Senhor. Por isso, então, ele glorifica, aleluias. E Deus ali faz
o impossível acontecer, porque parecia uma situação terrível, impossível. Era grande o exército contra a vida de Davi, parecia algo impossível, mas quando está no campo do impossível, aí que Deus age, porque o nosso Deus é o Deus do impossível. Ele faz o impossível acontecer. Ele fez o impossível acontecer na vida de Davi e Ele vai fazer o impossível acontecer na sua vida. Creia, porque o nome do Senhor será glorificado através da sua vida. O nome do Senhor foi glorificado através da vida de Davi. Então, a grande preocupação de Davi era que o Senhor fosse glorificado, né? E foi por causa disso, por causa de que Davi sempre honrava o nome do Senhor e por isso Deus o abençoou. Então, ele começa o salmo com temor, ele começa o salmo com medo, mas ele termina o salmo alegre. O justo se alegra no Senhor e nele confia. Os retos de coração, todos se gloriam. Isso mesmo, que palavra abençoada, né? Então, quais estratégias nós temos que tomar, né? Como você, diante de tudo isso, eu quero te perguntar uma coisa. Como você reage quando falam mal de você? O que você faz, né, contra essas conspirações silenciosas que as pessoas fazem contra a sua vida, né? E quando a fofoca chega até nós e quando nós descobrimos essas fofocas que alguém está falando de nós, o que nós fazemos, né? Então, as nossas palavras vão revelar o que está acontecendo dentro do nosso coração. Então, quando isso acontece conosco, não devemos afrontar as pessoas, se levantar contra, brigar e pagar mal com mal. Davi não pagou o mal com o mal. Antes, ele pediu a justiça do Senhor e Deus trouxe justiça e Davi vence Saul, né? Então, nós temos que ter sabedoria diante dessas situações. Não adianta confrontar o inimigo com as mesmas armas deles. Não, se cale e ore, dobre o seu joelho e vai falar com Deus, vai orar. Peça para Deus lhe dar estratégias e Ele lhe dará grandes estratégias. Não pague mal com mal, não pague inveja com inveja, não pague fofoca com fofoca, não pague conspiração contra conspiração. Você é pessoa amada do Senhor, você é filho de Deus, você é um cristão. Se você acredita em Jesus Cristo, ore, seja diferente, busque estratégias no Senhor, se revista de toda a armadura de Deus para que possa vencer as estratégias de Satanás contra a sua vida. Seja sábio. O sábio, se cala, ele fica quietinho e ele vai orar, ele vai buscar estratégias contra o inimigo. E quando nós oramos, quando nós clamamos e buscamos sabedoria, buscamos estratégias, colocamos nas mãos do justo juiz, porque ele está vendo tudo que está acontecendo na tua vida, tudo que está acontecendo na sua vida, Deus está vendo, porque Ele é o nosso Pai e Ele cuida de nós. Nós somos filhos amados, Deus nos ama, Deus cuida de nós nos detalhes e Ele não vai deixar esse inimigo impune na sua vida. Então ore e busque estratégias. Se armam ciladas contra você, você vai vencer esta batalha assim como Davi venceu essa batalha, né? Ele venceu e glorificou a Deus por isso, né? E ele aí se alegra no Senhor. Você vai também se alegrar, você vai vencer essa batalha, você vai vencer o inimigo, você vai vencer essa situação e você vai se alegrar, você vai se regozijar como Davi. O justo se alegra no Senhor e nele confia.
Os retos de coração, todos se gloriam em Deus. A Ele toda a honra e a toda a glória. Amém? Vamos orar? Vamos agradecer por essa palavra maravilhosa. Salmo de número 64 é uma oração poderosa contra os nossos inimigos. Amém? Querido Deus e eterno Pai, te louvamos e te agradecemos por essa palavra, Senhor. Que nesse momento o Senhor possa tirar todo o temor do nosso coração, todo o medo. Se pessoas se levantam contra nós, Senhor, que o Senhor possa nos dar estratégias, nos dê sabedoria para lidar com as situações, contra as ciladas do inimigo, nos livre de toda inveja, de toda calúnia, de toda difamação. Senhor, que o Senhor possa agir ao nosso favor contra os nossos inimigos, contra essas pessoas que se levantam contra nós com inverdade, Senhor. Que o Senhor possa fazer justiça por nós, que essas pessoas possam cair na sua própria cilada, Senhor. Nos livre da fofoca, nos livre dessas ciladas do inimigo contra as nossas vidas. Nos reveste, Senhor, com a sua armadura, que possamos estar revestidos contra todas as ciladas de Satanás, Senhor. Nos abençoe, que esse dia, Senhor, possa ser um dia abençoado. Cuida da nossa ida, cuida da volta, e onde nós colocarmos as plantas dos pés, o Senhor esteja conosco. Nos brinda, Senhor, nesse dia. Nos dê livramento, Senhor, nesse dia. Essa pessoa que está aí nos acompanhando, que vai aí pegar estrada, que vai dirigir, que vai para um local longe, que o Senhor possa entrar com livramentos e proteção durante essa viagem, Senhor. E essa pessoa que está aí me assistindo, que também está passando por momentos de medo, síndrome do pânico, depressão, pessoa que está enferma numa cama, não consegue se levantar, Senhor. Que o Senhor possa entrar com cura. Em nome de Jesus, eu declaro cura nesse momento, nessa casa, nessa família. E o Senhor ordena nesse momento curas sendo derramadas, bênçãos sendo derramadas na tua casa e na sua família. No nome de Jesus. Amém? Amém, gente querida. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe seu dia, sua família, seus filhos. E se você necessita aí de oração, pode deixar aqui nos comentários, pode deixar o seu pedido de oração, que nós estaremos orando por você. E amanhã, esteja aqui comigo, firme e forte. Amanhã, Salmo de número 65. Ação de graças pelas bênçãos das searas. Ao mestre de canto, Salmo de Davi. A ti, Senhor, confiança e louvor em Sião. A ti se paga o voto, ó tu que escutas as orações, e a ti virão todos os homens. Olha, é um salmo de ação de graças. Vem comigo amanhã no salmo de número 65 e vamos ficar firmes e fortes, né? Porque até aqui o Senhor tem nos sustentado e Ele vai nos sustentar aí até o final desse projeto abençoado que é o projeto 150 Salmos. Beijo no coração, fique com Deus, fica firme. Peça estratégias para o Senhor que você vai vencer as ciladas do inimigo. Amém?